Muito bem, sejam todos bem-vindos, boa noite. Desculpe o atraso de 8 minutos, mas tivemos um pequeno problema técnico, ainda estamos tendo, mas se Deus quiser, tudo vai se resolver. Então, não poderemos transmitir hoje, infelizmente, pelo Facebook, ficaremos só no Instagram e no YouTube, tá bom? Então, você que nos acompanha, procure, se desligar das outras redes para que a gente possa se concentrar nessas duas redes. Já rezamos o Santo Terço às 19h30 e vamos agora iniciar a nossa catequese, a nossa live catequética sobre as revelações a Santa Catarina de Sena sobre os novíssimos. Vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal entrar, enquanto a gente se prepara para essa live catequética de hoje. Quero agradecer a sua fidelidade, convidar você para curtir as nossas redes sociais, curtir as nossas transmissões. Você que está no Instagram pode apertar aí no coraçãozinho para fazer com que a nossa transmissão possa ser difundida também para outras pessoas. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Me peço mais uma vez desculpa pelo atraso, não poderemos transmitir hoje via Facebook, mas eu tentarei depois colocar também esse vídeo no Facebook, mesmo que ele não esteja sendo transmitido ao vivo hoje. Muito bem, já somos aí 18 pessoas no Instagram e 6 pessoas no YouTube. Vamos começar. Bom, antes de falar provavelmente dito do tema de hoje, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre quem foi Santa Catarina de Sena. Acredito que a imensa maioria de vocês não conhece muita coisa sobre Santa Catarina de Sena, tendo em vista que não é uma santa muito popular, não é uma santa conhecida da maioria de nós católicos aqui do nosso Brasil, da nossa região, né? Então, Santa Catarina de Sena nasceu na Itália no ano de 1347, portanto, século XIV, e na cidade de Sena, na Itália. Então, aos 15 anos, em 1362, o áudio está ruim, o áudio do Instagram, o áudio do YouTube, acredito. E agora me entenda melhor, pessoal? O pessoal do YouTube, está melhor o som agora? Me dê um retorno aí. Enfim, então o Instagram está bom, está ótimo, então vamos nos concentrar. Então, aos 15 anos, em 1362, ela entrou na Ordem da Penitência de São Domingos. Assim como na Ordem Franciscana existe uma terceira ordem para as pessoas solteiras, leigos ou casados, também na Ordem de São Domingos existia e existe ainda uma ordem terceira chamada Ordem da Penitência. Realmente está lento, estou percebendo. Então vamos nos concentrar no Instagram então. Então, aos 15 anos ela entra nessa ordem e aos 20 anos já dirigia semanalmente uma reunião pública de exortação, oração e ensino. Conta-se que Santa Catarina tinha o dom de ler as consciências. Mas a grande questão de Santa Catarina será conhecida sobretudo por isso, ela lutou para que o Papa voltasse para Roma. Durante esse período aqui da história da Igreja, os papas tiveram a sua residência em Avignon, na França. Foram para lá por questões políticas ligadas à monarquia francesa. E Santa Catarina de Sena, inspirada por Deus, trabalha para a Igreja, para que o Papa, o Santo Padre, deixe a sua residência em Avignon e volte para Roma. Então, isso começa no ano de 1370. Então, e 7 anos depois de muita luta, 7 anos depois, então, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que encerrar no YouTube. Vou encerrar a transmissão e vou me concentrar aqui no Instagram. Eu vou encerrar aqui, vou me concentrar no Instagram, tá bom? Então, vocês que estão aqui no YouTube, eu peço que vá para o Instagram, tá bom? Tendo em vista que está sem áudio,
a transmissão está ruim. Então, vamos nos concentrar aqui no YouTube, no Instagram. E realmente hoje foi complicado. Então, 7 anos depois do início da luta de Santa Catarina de Sena para que o Papa voltasse para Roma, o Papa voltou, e um ano depois da volta do Papa, em 1378, ela recolhe-se na cidade de Sena para justamente escrever esta obra magnífica aqui chamada O Diálogo, de Santa Catarina de Sena. 2 anos depois da redação desse texto, ela morre. 80 anos depois, em 1461, ela é canonizada pelo Papa Pio II, e em 1970 ela é proclamada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI. Então temos aí uma das grandes figuras da história da Igreja, chamada Santa Catarina de Sena, que hoje vai ser a nossa interlocutora. Lembrando que na live catequética da semana passada nós tratamos a questão dos novíssimos, quer dizer, a morte, o juízo particular, o inferno e a questão do paraíso, e como complemento vimos também a questão do purgatório. Então, na quarta passada nós tratávamos a questão a partir de uma abordagem do depósito da fé, ou seja, daquilo que é a fé da Igreja, daquilo que está nos concílios e que nós temos, enquanto católicos, temos a obrigação de crer. Então, essa era a nossa abordagem. A nossa abordagem de hoje partirá de uma revelação privada, Quer dizer, quarta-feira passada era a revelação oficial, o depósito da fé da Igreja, e hoje nós temos uma revelação privada, que, de uma certa maneira, confirma tudo aquilo que sempre será a fé da Igreja sobre a matéria. Tá certo? Lembrando que a gente poderia se perguntar, mas por que tratar desse assunto? Por que tratar desse assunto? Por que não falar de outros assuntos, enfim, de tantos outros assuntos que a gente poderia tratar? A gente trata desse assunto porque, como dizia na última quarta-feira, faz parte da nossa fé católica, Faz parte da nossa fé católica e nós devemos crer, nós devemos alimentar esses ensinamentos para a nossa vida. Faz parte da nossa fé católica e, claro, nós não devemos ser ignorantes sobre a questão. Ignorantes sobre a questão. Muito bem. Então, só lembrando que, enfim, vamos tratar a partir desse livro, escrito já no fim da vida de Santa Catarina de Sena, e aqui nós temos uma particularidade na história da Igreja. Em geral, nós temos as revelações particulares se dão através dos santos, ou onde nós temos aparições de Jesus, aparições de Nossa Senhora. Mas, no caso aqui de Santa Catarina de Sena, nós temos revelações diretamente do Pai, ou seja, da figura de Deus Pai. Bom, Catarina de Sena sabia ler, nos últimos anos de sua vida ela aprendeu também a escrever, inclusive escreveu algumas cartas de próprio punho, mas esse livro aqui foi uma obra ditada, Quer dizer, o Diálogo de Santa Catarina de Sena foi uma obra ditada a alguns secretários, inclusive gente de muita virtude, que se tornou sacerdote, monge depois, Na verdade, eram muitos secretários, sempre gente de muita virtude. Conta-se os biógrafos, que ela ditava com muita rapidez, e quando estava em êxtase era mais rápido ainda, Então, eram precisos ali, do ponto de vista prático, muitos secretários para que pudessem acompanhar o ditado de Santa Catarina de Sena. Essa era uma prática da Igreja também em relação aos padres da Igreja. Hoje nós temos, por exemplo, muitos sermões dos santos padres da Igreja, E a gente pergunta, mas como é que isso foi feito? Na verdade, os padres pronunciavam os sermões. Nós tínhamos aí, diante deles, por exemplo, 10 secretários
10 secretários que copiavam cada secretário copiava uma frase e depois o texto era posto em comum e no final o padre revia o texto e dava a sua aprovação, né? É mais ou menos o que aconteceu também com Santa Catarina de Sena, tendo em vista que o ditado era feito com muita rapidez, sobretudo durante os êxtases, né? Durante os êxtases, então era preciso muitos secretários. Bom, mas isso são aspectos práticos de como essa revelação foi posta por escritos, né? Então, aqui na página 89 desse livro Diálogo, nós temos o primeiro assunto, o primeiro, digamos assim, tema da nossa revelação, da nossa questão de hoje, que é o juízo particular. Vamos escutar aquilo que Santa Catarina nos fala, na verdade Deus fala através de Santa Catarina, né? E depois a gente comenta. Então diz o seguinte: os pecadores não podem desculpar-se. Continuamente são por mim convidados ao conhecimento da verdade. Não se corrigindo enquanto podem fazê-lo, uma segunda repreensão os condenará. Ela acontece no último instante da vida, quando meu filho chamar: surgite mortuit venite ad judicium. Levantai-vos, ó mortos, vinde para o julgamento. Tu que morrestes para a graça e morto chegas ao fim da vida terrena, levanta-te, aproxima-te do Supremo Juiz. Aproxima-te com tua maldade, com teus julgamentos falsos, com a lâmpada da fé apagada. No santo batismo, ela foi-te entregue acesa. Tu a apagaste com o sopro do orgulho e da vaidade do coração, usando como velas enfunadas as ventanias contrárias à salvação. O amor da fama soprava teu amor próprio, o egoísmo, e tu corrias alegre pelo rio dos prazeres mundanos. Seguias a frágil carne, as incitações do demônio, as tentações. Tua vontade era um plano retesado, e o diabo te conduziu pela estrada do mal, junto com ele, para a eterna condenação. Então, Santa Catarina, Deus fala através de Santa Catarina aqui, que, é verdade, esse último instante da vida, Deus chamará cada um de nós para esse juízo particular, né? E, claro, esse juízo particular colocará diante de Deus daquilo que nós fizemos, né? Quer dizer que nós iremos prestar conta, e o próprio Catecismo da Igreja fala, né, do último centavo daquilo que nós fizemos. Tudo se tornará claro diante de Deus, né? Devemos compreender que, por exemplo, tudo aquilo que nós fazemos nesta vida, não é claro para nós, né? Quer dizer, as consequências daquilo, nem do bem que a gente faz, nem do mal que a gente faz, né? Quer dizer, isso não é claro para nós. Porém, quando estivermos diante de Deus, tudo isso se tornará claro e distinto diante de Deus, né? Quer dizer, não haverá ambiguidade. Nós veremos as consequências de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, esse é o momento do juízo particular. Quer dizer, não haverá desculpa porque, diz aqui Deus, né? Quer dizer, continuamente são convidados por mim ao conhecimento da verdade, né? Quer dizer, nenhum ser humano pode dizer que não tem o conhecimento da verdade, por mais que nós não partilhemos a fé católica na sua totalidade, mas nós temos aquilo que nós chamamos conhecimento natural dado pela razão. Quer dizer, esse conhecimento natural é já muita coisa no nosso caminhar em direção a Deus, né? Então, esse conhecimento natural também nos julgará, né? Então, continua Deus, aqui, Deus Pai, em revelação a Santa Catarina. Diz o seguinte: filha muito querida, esta segunda repreensão se dá no fim da vida, quando não há mais remédio. Ao chegar o instante da morte, o homem sente remorso, né? Quer dizer, ao chegar o momento da morte, o homem sente remorso. Já afirmei que ele é um verme cego por causa do egoísmo. No instante final, quando a pessoa compreende que não pode fugir das minhas mãos, esse verme recupera a visão e atormenta interiormente a pessoa, fazendo ver que por própria culpa chegou a tão triste situação, né? Quer dizer, nesse instante último da morte, nós somos tocados por Deus e temos plena consciência das nossas fragilidades
enfim, dos nossos pecados, do fruto do nosso egoísmo. Então, não há mais remédio. Continuando. Se o pecador se deixar iluminar e se arrepender, não por medo dos castigos infernais, mas por ter ofendido a suma e eterna bondade, ainda será perdoado. Mas se ultrapassar o momento da morte nas trevas, no remorso, sem esperança no sangue, ou então, lamentando-se apenas pela infelicidade em que se acha, e não por ter me ofendido, irá para a perdição, sobrevirá, pois, a repreensão pela justiça e falso julgamento. Veja bem, muito interessante essa passagem aqui, porque Santa Catarina, na verdade Deus, comenta aqui, fala do último instante da vida, quer dizer, desse último momento em que nós teremos nesta terra, os últimos instantes que nós teremos nessa terra, onde nós temos a oportunidade, quer dizer, diz aqui, se o pecador se deixa iluminar e se arrepender. Então, mesmo no último instante da nossa vida, nós temos a ocasião de nos arrependermos. Claro que em sã consciência ninguém deixará esse arrependimento, esse momento de conversão para o último instante da vida. Mas é importante destacar aqui que esse arrependimento final deve ser expressão daquilo que nós chamamos uma contrição perfeita. Lendo aqui, eu vi que está nas entrelinhas desse texto a doutrina da contrição perfeita. E o que é essa contrição perfeita? Justamente é um arrependimento, no sentido de ofender, de você ter o arrependimento por ofender a bondade divina e não por medo dos castigos que acontecerão após a morte. Então é por isso que ele fala aqui, olha, se o pecador se deixar iluminar e se arrepender, não por medo dos castigos infernais, mas por ter ofendido a suma e eterna bondade, ainda será perdoado. Quer dizer, então esse arrependimento último, no instante da morte, tem que ser uma contrição perfeita no sentido de um arrependimento por ter ofendido a suma e eterna bondade de Deus e não por medo dos castigos infernais. Mas, se ultrapassar o momento da morte nas trevas, no remorso, sem esperança no sangue, lamentando-se apenas pela infelicidade em que se acha, e não por ter me ofendido, irá para a perdição. Agora a gente poderia pensar assim, então, durante toda a vida a pessoa esteve longe de Deus, não quis buscar a Deus, e aí no último instante a pessoa vai chegar a esse grau de arrependimento perfeito, ter essa contrição perfeita e assim vai se salvar. Agora sim, é importante saber que esse instante final da vida será expressão da totalidade da nossa vida. Quer dizer, se nós, ao longo da nossa vida, praticarmos um arrependimento sincero, o final da nossa vida também será um arrependimento sincero. Se durante a nossa vida o nosso arrependimento não foi sincero, ou seja, nós não vivemos a contrição perfeita, não nos arrependemos de ter ofendido a Deus por Deus ser bondade, por Deus ser misericórdia, também no final da vida o nosso arrependimento não será sincero. Por isso é importante que, por exemplo, aprendendo sobre essas coisas aqui, isso nos inspire um santo temor a Deus. Quer dizer, nós devemos ter esse santo temor a Deus e buscar a Deus com um arrependimento sincero. Quer dizer, muita gente busca Deus por tantos e tantos interesses, não busca Deus pela salvação, não busca Deus para realmente viver com Ele, para amá-lo sobre essa terra. Então, muito importante esse final aqui, esse instante final da vida, tem que ser um arrependimento sincero, uma contrição perfeita. Resumindo, uma contrição perfeita é a contrição por ter ofendido a Deus por si mesmo, pela sua bondade e não por medo dos castigos. Então, continua Deus aqui. O desprezo voluntário da minha misericórdia constitui pecado mais grave que todos os anteriores. Então, desprezar a misericórdia de Deus e, por exemplo,
nesse instante da morte, não reconhecer a misericórdia de Deus seria um ato de desespero ainda muito maior, e que ofenderia muito mais a Deus do que os próprios pecados. Né? Então, continuando. A repreensão da injustiça acontece porque os pecadores sentem mais tristezas pelos próprios danos que por me terem ofendidos. Né? Então, são injustos no sentido de que não atribuem a mim o que me pertence e a si o que é deles. A mim deveriam oferecer o amor, a tristeza e contrição dos pecados cometidos, mas agem no sentido oposto, só demonstrando autocompaixão e angústia pelo castigo que lhe merecem seus pecados. Quer dizer, então, realmente o instante final da vida tem que ser esse momento de contrição perfeita, lembrando que essa contrição perfeita deve ser uma prática ao longo da nossa vida. Quer dizer, não pode ser só no momento da morte. E, aliás, é muito inseguro chegar ao instante da morte sem ter praticado a contrição perfeita ao longo da vida. Né? Então, continuando, Deus aqui falando do juízo particular ainda. Filha, tua linguagem é incapaz de descrever os sofrimentos destes infelizes. Ou seja, sendo 3 os seus vícios principais: o egoísmo, o medo de perder a boa fama e o orgulho. Quer dizer, 3 principais vícios aí que corroem a nossa alma, que corroem a nossa comunhão com Deus. Então, continuando. No inferno, os pecadores padecem 4 tormentos principais. Na verdade, aqui, embora o subtítulo seja o juízo particular, mas existe um pouco uma mistura de tudo, né? Só mais lá na frente é que a coisa será mais clara. Então, no inferno, os pecadores padecem 4 tormentos principais. O primeiro tormento é a ausência da minha visão. Então, o que é a perdição eterna? É não ver a Deus, não ter a visão de Deus, a visão beatífica. Um sofrimento tão grande que os condenados, se fosse possível, prefeririam sofrer o fogo, vendo-me, que me ficar fora dele sem me ver. Então, o primeiro tormento das almas condenadas é a ausência da visão de Deus. O segundo tormento, como consequência, é o remorso, que corrói interiormente o pecador privado de mim, longe da conversação dos anjos, a conviver com os demônios. Quer dizer, um outro tormento também que atormentará as almas, que atormenta e atormentará as almas dos condenados, é o remorso de ter pecado contra Deus, o remorso de ter a consciência de que poderia fazer o bem, de que poderia entrar no caminho da virtude, no caminho da salvação, porém não fez por sua livre vontade. O terceiro tormento consiste na visão do diabo, constitui o terceiro tormento. Ao vê-lo, duplica-se o sofrer. No céu, os bem-aventurados exultam com minha visão e sentem rejuvenescer o prêmio recebido pelas fadigas amorosamente suportadas. Assim, o remorso os martiriza e jamais cessará o ardor da consciência. Então, a visão do diabo aí. E o quarto tormento é o fogo, aquilo que está revelado na Escritura. Quer dizer, na verdade, as revelações aqui a Santa Catarina de Sena confirmam aquilo que já está na Escritura. Um fogo que arde sem consumir, sem destruir o ser humano. É algo de imaterial que não destrói a alma corpórea. Na minha justiça, permito que tal fogo queime, faça padecer, aflinja, mas não destruas. Destes 4 tormentos derivam os demais: o frio, o calor e o ranger de dentes, como está descrito nos evangelhos. Como vês, repreendo os pecadores nesta vida por seus julgamentos falsos e injustiças. Se não se corrigirem, faço-lhes uma segunda repreensão na hora da morte. Pela ausência de esperança e arrependimento, sobrevém-lhes a morte eterna e indizível infelicidade. Então, durante a nossa vida existe um chamado à conversão. Na hora da morte existe um segundo chamado. Deus toca uma última vez na alma para que ela se arrependa e convida essa alma a um arrependimento sincero,
e, claro, caso não venha, virá o castigo eterno. Bom, na segunda parte aqui nós temos a questão do juízo final. Vou fazer um comentário também aqui, lendo algumas passagens. Por ocasião do juízo final, o Verbo encarnado virá com divina majestade para repreender o mundo. Ou seja, se nosso Senhor veio a primeira vez, quer dizer, de forma pobre e humilde, a sua segunda vinda será uma vinda gloriosa. Quer dizer, isso que está aqui na obra de Santa Catarina já é algo que está presente nos evangelhos. O Evangelho de Mateus insiste nessa ideia de que Jesus virá com grande poder e glória. Quer dizer, isso é repetido no Evangelho de Mateus. Diz o texto, continua aqui: grande é o ódio dos condenados, pois já não amam o bem. Quer dizer, aqueles que participam da condenação eterna não podem amar o bem. Continua, quem termina esta existência no pecado mortal, por direito divino, fica para sempre apegado ao ódio, obstinado no mal, a roer-se interiormente. Seus sofrimentos irão aumentando sempre, especialmente por causa das demais pessoas que por sua causa irão para a condenação. Isso aqui é muito forte no sentido de dizer, e confirma a doutrina da igreja, que aqueles que morrem em estado de pecado grave, obstinados no seu pecado, participam da condenação eterna. É muito interessante porque temos que perceber que toda a nossa atividade de igreja, tudo aquilo que nós fazemos na vida da igreja, é em vista da conversão das pessoas. Quer dizer, não tem sentido trabalhar na vida da igreja se não for para arrancar as pessoas do pecado, arrancar as pessoas do mal. E longe de nós aqui qualquer moralismo, qualquer que seja, porque quando a gente começa a falar dessas coisas, a gente logo é acusado de moralista, mas me ensine de outra maneira, Quer dizer, se alguém me acusa de moralismo, me ensine outra maneira de anunciar o evangelho, que seria uma falta de caridade não anunciar essas verdades para todos nós, não só para as pessoas que nos escutam, mas em primeiro lugar para nós também. Então, isso já é doutrina da igreja, quer dizer, nós morremos, uma vez que nós morrermos, nós perdemos essa capacidade de escolha. A capacidade de escolha está nessa vida. E veja bem, um detalhe que está na obra de Santa Catarina é que os sofrimentos aumentam a proporção que aqueles que também caíram numa situação de condenação entram. Quer dizer, por quê? Quando nós nos salvamos, quando alguém se salva, essa pessoa, pelo exemplo, pela virtude, pelas boas obras, ela leva muitas pessoas consigo. Na terra edificou muitas pessoas e muitas pessoas se salvarão pelo bom exemplo daquela pessoa. Mas quando alguém se perde, também outras pessoas se perderão por causa do mau exemplo. E tem um amigo meu que dizia, que cada alma que entra no inferno abre mais 100 vagas. É até engraçado, mas não é tão engraçado assim não. Então, por exemplo, falando da passagem do rico e do pobre Lázaro, já te disse, Deus fala que os condenados ao inferno não podem fazer o bem. Eles só blasfemam contra mim uma vez que suas vidas acabaram no ódio a todo bem. Por que então o rico epulário fala daquela maneira? Ou seja, para ir avisar os seus irmãos. Porque fora o mais velho dos irmãos e dera-lhe maus exemplos durante a vida. Pessoalmente, era causa de condenação eterna para ele. Se viessem para a sua companhia, teriam seus próprios tormentos aumentados. Então, isso é uma realidade. Uma vez que alguém se perde e que outra pessoa entra nessa situação de perdição também, os tormentos daquele que foi a causa aumentam consideravelmente. Muito bem, passamos agora para a realidade dos santos, ou seja, do paraíso, daquilo que é positivo, daquilo que é a vida eterna. Então, continua Santa Catarina. Aliás, Deus através de Santa Catarina, não devo me esquecer disso. Também o homem justo, ao encerrar sua vida terrena no amor, já não poderá progredir na virtude. Ou seja, assim como o pecador
que morre, não pode se converter durante a vida, o justo, o santo, que morre também, ele não pode, depois da morte, progredir na virtude, né? Para sempre continuará a amar no grau de caridade que atingiu ao chegar até mim. Ou seja, então, quando nós morrermos, a que vai contar diante de Deus, claro, é a nossa vida, mas também quer dizer, aquilo que nós, o grau de santidade com o qual nós encerramos a nossa vida. Então, diz Deus, os bem-aventurados gozam da minha eterna visão. Ou seja, enquanto que os condenados não têm a visão de Deus, os bem-aventurados, os beatos, são aqueles que gozam da visão de Deus. Cada um no seu grau, de acordo com a caridade em que vieram participar de tudo o que possuem. Claro que na vida eterna será uma vida plena e realizada para todos. Porém, segundo o grau de caridade, segundo o grau de amor para com Deus e com os irmãos, cada um participará dessa glória de Deus. Então, diz Deus ainda, colocado entre os anjos e santos, com eles se rejubilam na proporção do bem praticado na terra. Entre si, congraçados na caridade, os bem-aventurados, de modo especial, comunicam-se com aqueles que amaram no mundo. Comunicam-se com aqueles que amaram no mundo. Ou seja, eu poderia falar aqui das santas amizades. Então, se nós temos santas amizades que nos conduzem para Deus, nós iremos reconhecer essas pessoas. É uma grande dúvida que muita gente tem. Será que eu vou reconhecer as pessoas no paraíso? Sim, Aqui Deus fala que nós iremos comunicar-se com aqueles que nós amamos no mundo. Realizam-no naquele mesmo amor que os faz crescer na graça e nas virtudes. Na terra ajudavam-se uns aos outros, a glorificar-me, a louvar-me em si mesmo e nos outros. Tal amor continua na eternidade. Quer dizer, então aqueles que nós amamos na terra, se eles se salvarem também, nós iremos continuar essa amizade e esse amor na vida eterna. Continua Deus. Não penses que a felicidade celeste seja apenas individual, não. Ela é participada por todos os cidadãos da pátria, anjos e homens. Quando alguém chega à vida eterna, todos sentem sua felicidade da mesma forma como ele participa do prazer de todos. Então, os bem-aventurados continuam no céu eternamente aquele mesmo amor com que encerraram a vida na terra. Quer dizer, a gente poderia dizer, mas qual a grande inveja, entre aspas, dos santos em relação a nós? Justamente porque os santos não têm a oportunidade de amar a Deus mais daquilo que amaram na terra. E nós ainda temos tempo para nos santificar. Portanto, a gente não deve perder tempo. Realmente, a gente não deve perder tempo em buscar amar a Deus com mais profundidade e amar os irmãos. Conformam-se inteiramente à minha vontade, só desejam o que eu desejo, ou seja, os que estão no céu. Chegando ao momento da morte, em estado de graça, seu livre-arbítrio fixa-se no amor e eles não pecam mais. Então, chegando ao momento da morte em estado de graça, seu livre-arbítrio fixa-se no amor e eles não pecam mais. Importante explicar aqui um termo técnico que muitos de nós talvez não conhecem. O que é o estado de graça? O estado de graça não é simplesmente dizer, eu estou bem, eu estou feliz comigo mesmo. Eu posso estar muito bem, muito feliz, mas no pecado. O estado de graça, tecnicamente, teologicamente falando, é a ausência de consciência de pecado grave. Quer dizer, se nós estamos sem o pecado grave confessados, devidamente arrependidos, nós estamos em estado de graça. Então, é muito importante, por exemplo, que nós, enquanto cristãos, nós vivamos em estado de graça. Nós vivamos em estado de graça para... dizem os autores místicos, para justamente o estado de graça é o início do céu na terra. Quer dizer, ninguém se salvará se não estiver em estado de graça. A gente se preocupa com tantas coisas
na vida da igreja, e uma boa confissão, o viver na graça de Deus é a última das nossas preocupações, infelizmente, né? Mas o objetivo dessa catequese é justamente fazer com que a gente tome gosto por essas coisas, né? Que a gente tome gosto por essas coisas e se torne realmente católicos fervorosos. O objetivo é formar católicos fervorosos, não formar pessoas para mim, para o meu fã-clube pessoal, né? Formar pessoas para a igreja. Eu quero que essas 35 pessoas que estão me escutando agora, 34, 33, né, se tornem realmente bons católicos, católicos fervorosos, pessoas que amam a Deus, pessoas que amam a igreja. Esse é o nosso objetivo, né? Então, continua agora uma passagem muito forte aqui, né? Uma passagem muito forte, diz o seguinte: se um pai, uma mãe veem, ou em sentido contrário, se uma mãe ou um pai veem, se um filho vê os pais no inferno, não se perturbam, até se alegram por ver tal pessoa punida como se fosse inimigo seu, né? Isso aqui é forte para nós, né? É realmente uma das passagens mais fortes desse livro, né? Se alguém vê se um pai ou uma mãe vê o filho no inferno, não vai se perturbar, ele estando no céu, evidentemente, né? Ele não vai se perturbar. Por quê? Né? Devemos entender isso. Claro que, humanamente, para nós, ver um membro da nossa família no inferno seria uma situação catastrófica, seria desesperador, né? Quer dizer, alguém que nós amamos na terra, hoje nós vemos completamente separado de nós no estado de tormento, né? Isso, do ponto de vista humano, seria um grande mal para todos nós. Porém, quando nós estivermos na esfera espiritual, na esfera, né, na transcendência com Deus, nós compreenderemos a justiça de Deus, né? Quer dizer, nós compreenderemos porque nós fomos salvos, né? Nós compreenderemos porque nós fomos salvos e compreenderemos também porque tal ou tal pessoa foi condenada. Então, nós participaremos da compreensão de Deus nesse sentido, né? É um pouco complicado, mas é assim mesmo, né? Então, paciência. Então, para que a gente não possa sentir esse tormento, nós devemos trabalhar pela salvação dos nossos, né? Nenhuma perfeição lhes falta, né? E é isso. Vou continuar aqui para dar o espaço para outras perguntas, né? Então, vamos falar agora da condenação eterna. Falamos da bem-aventurança dos eleitos, dos santos, daqueles que estão no céu, agora da condenação dos pecadores. Ocupei-me da felicidade dos santos para que entendesses melhor a infelicidade dos condenados ao inferno. Aliás, outro tormento destes últimos é ver quantos bem-aventurados são felizes. Quer dizer, um dos tormentos das almas dos condenados é ver que aqueles que estão no céu são plenamente felizes. Então, tal conhecimento acresce-lhes a pena, da mesma forma como a condenação dos maus leva os justos a glorificar minha bondade. Conhecer a alegria dos santos é dor para os réus do inferno, né? Quer dizer, a famosa inveja. Quer dizer, a inveja que existe nessa realidade, existe também na outra realidade. Então, no instante da morte, somente a alma é repreendida. No juízo final, também o corpo, por ter sido instrumento da alma na prática do bem ou do mal, conforme a orientação da vontade, né? Então, os condenados é realmente tudo o oposto dos bem-aventurados, ou seja, enquanto que os bem-aventurados veem a Deus, os condenados não veem. Enquanto que os bem-aventurados participam de uma alegria perfeita, os condenados participam de uma tristeza, de uma situação de remorso eterno. Então, é isso um pouco aquilo que Santa Catarina de Sena nos deixou na sua obra O Diálogo e, de uma certa maneira, vem confirmar aquilo que é a doutrina tradicional da Igreja sobre essas realidades. Então, só lembrando que o objetivo disso, de maneira nenhuma, é colocar medo em quem quer que seja, mas, em primeiro lugar, tomar consciência desta realidade e que o conhecimento dessa realidade nos leve a uma conversão profunda. Muito bem, deixo o espaço agora para vocês fazerem perguntas e a gente poder interagir um pouco.
Se alguém quiser entrar online também pode entrar, fique à vontade. Bom, enquanto vocês perguntam alguma coisa, eu poderia dizer, mas a doutrina do purgatório não é falado no livro Diálogo de Santa Catarina de Sena? Não, né? Porque justamente a doutrina do purgatório foi algo que foi elaborado, né, no Concílio de Lyon, e no Concílio de Florença, que foi justamente antes de Lyon, antes da morte de Santa Catarina de Sena e depois da morte de Santa Catarina de Sena. Então isso serão outros santos que terão revelações privadas sobre a questão do purgatório. Nós não temos algo específico na obra de Santa Catarina. Por isso que eu tirei também, nós não falamos lá, por exemplo, do purgatório, porque não é contemplado na obra de Santa Catarina. Alguma pergunta? Aonde comprar esse livro? Nas livrarias católicas. Nas livrarias católicas, esse aqui é da de São Paulo, aqui Imperatriz deve ter. O diálogo é com Deus Pai, sim, né? São revelações do Pai, né? Da pessoa do Pai. Como eu dizia, é muito comum revelações de Jesus, revelações de Nossa Senhora, mas aqui, de modo muito particular na história da igreja, nós temos revelações do Pai. Quando uma pessoa volta a cometer os mesmos pecados confessados, significa que não houve um exame de consciência? Não. O exame de consciência é uma coisa, o exame de consciência é uma preparação para a confissão. Por quê? Por que a questão de voltar aos mesmos pecados? Porque, veja bem, a confissão ela tira o pecado, mas aquilo que vai curar realmente a alma é a oração e a penitência. Então não basta confessar. É preciso entrar, além de confessar, entrar num caminho de oração e penitência. Padre, quais os meios mais eficientes para mantermos o estado de graça? Oração e penitência. Santo Afonso de Ligório dizia que só por um milagre uma alma que não reza pode se conservar em estado de graça. Só por um milagre, quer dizer, Santo Afonso de Ligório. Então, é rezar e fazer penitência. Santa Catarina de Sena tinha quantos anos quando ela morreu? Bom, ela nasceu em 1947 e morreu em 1347 e morreu em 1380. Então, nós temos aí 33 anos somente. Era uma jovem. A Lave vai ficar salva? Sim. Sobre o juízo final, todos vão ser julgados, até mesmo os que estão no inferno ou não? Sim, todos serão julgados. Todos receberão os seus corpos, na verdade. Quer dizer, aqueles que já estão no céu e aqueles que estão no inferno estão nesses estados, como diziam os teólogos modernos, mas sem os seus corpos. Então, o juízo final dará a todas as pessoas salvas e condenadas os seus corpos. A atuação de Santa Catarina de Sena sobre a peste negra, pode falar algo sobre isso? Posso não. Porque eu não estudei sobre a questão e o assunto aqui é mais sobre os novíssimos. Então, está com uma dúvida sobre ver uma alma no inferno e não sentir compaixão dela. Veja bem, a compaixão, esse sentimento que você teria ao ver uma alma no inferno e sentir compaixão, é um sentimento humano, próprio da sua realidade aqui limitada ao espaço e ao tempo. Quando nós passarmos para outra realidade, para a realidade totalmente espiritual, nós iremos compreender o porquê que nós fomos salvos e o porquê que tal ou tal pessoa foi condenada. Ou seja, nós iremos participar da compreensão de Deus. É nesse sentido. E assim, nós não acharemos injusto. Eu acho aquela pessoa tão boa nesta terra, então por que ela foi condenada? Mas isso é o que você acha. O que Deus acha é outra coisa. Então é nesse sentido. Padre, os que morreram ficam adormecidos até o juízo final. Isso é a doutrina protestante. Isso é a doutrina protestante. Então, sendo assim, não há comunhão dos santos, não há intercessão dos santos. Isso é a doutrina protestante, não é a doutrina católica.
né? Hoje tu estarás comigo no paraíso, né? O pobre morreu, o rico morreu, o pobre foi para junto de Abraão, enquanto que o rico foi atormentado, né? Então, isso é a doutrina protestante. Nós não acreditamos isso, acreditamos na comunhão dos santos. Acreditamos que algumas pessoas que morreram já estão na glória de Deus, outros estão se preparando para entrar nesta realidade, chamada purgatório, e outros, infelizmente, não sabemos quem, mas participam de sofrimentos. Padre, mesmo com o seu arrependimento, vai ter o juízo final? Sim, sim, claro. E de novo, há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Né? Quer dizer, isso é um artigo da nossa fé, revelação bíblica, fé da igreja, isso é um artigo da nossa fé, o juízo final. Ou seja, entendi a pergunta. Mesmo com arrependimento, vai ter o juízo final? Sim. O juízo final justamente para dar às nossas almas o nosso corpo. Porque aqueles que participam da visão beatífica, aqueles que são condenados não participam agora com os seus corpos. Uma pessoa que está no inferno, no juízo final, pode chegar ao céu? Fiquei em dúvida. Não. Aqueles que já estão condenados para sempre, e aqueles que já estão salvos para sempre. Não pode haver mudança. Isso está revelado na passagem do pobre Lázaro e do rico. Quer dizer, quem está de um lado não pode passar para o outro. Só lembrando que essa ideia foi algo que foi presente na história da igreja. Inclusive, um grande escritor eclesiástico, não é santo, mas Orígenes defendia essa ideia, a doutrina da apocatástase, ou seja, de uma restauração final. Segundo Orígenes, no final dos tempos, até mesmo o diabo e todos os demônios iriam se converter e haveria uma restauração universal. Isso foi condenado algumas décadas depois pelos concílios que se seguiram, à época de Orígenes. Então, não há possibilidade. E quanto à ressurreição da carne, qual é o ensinamento da igreja? A ressurreição da carne é a ressurreição final, ou seja, aqueles que participam da vida eterna e aqueles que são condenados receberão o seu corpo para participar dessa eternidade de Deus por ocasião do juízo final e da vinda de Jesus. O purgatório é uma garantia de ir para o céu após pagar 2 penas ou a possibilidade de ir para o inferno? Não. Quem está no purgatório já está salvo. É muito importante isso aqui. Quem está no purgatório já está salvo. Por quê? Porque nada de impuro pode entrar diante de Deus, pode estar diante de Deus. Então, o purgatório é uma purificação final antes de entrar na glória do céu. Bom, existem alguns místicos que falam de vários estágios do purgatório, um que seria mais próximo de Deus, outro que seria mais próximo do inferno, mas isso são revelações privadas, não faz parte da fé oficial da igreja. Mas mesmo aqueles que estariam mais baixo, não significa dizer que eles vão se perder, de maneira nenhuma. Muito bem, vamos plantar coisas boas, para recolher coisas boas, com certeza. Nós vamos ter o corpo glorioso só no juízo final, sim. Somente no juízo final. Só existem 2 pessoas que estão no céu já com o seu corpo, em corpo e alma. Quem são? Alguém saberia responder? Existem 2 pessoas que estão no céu e participam dessa visão beatífica já em corpo e alma. Quem são? Alguém poderia dizer, responder? Jesus e Maria, evidentemente. Ou seja, aquilo que já aconteceu em Nossa Senhora é aquilo que vai acontecer com todos nós. O purgatório já está salvo. Vamos rezar pelas almas. Com certeza, é um grande ato de piedade, rezar pelas almas do purgatório. Todos nós devemos fazer isso. Muito bem, podemos ter consciência de que alguns sofrimentos aqui na Terra já são as penas pagas pelos pecados cometidos, isso se você viver na fé. E a fé da igreja ensina que se você vive os sofrimentos da vida no espírito de fé, isso pode ser também para você ocasião de lucrar indulgências plenárias. Existe um livrinho chamado Manual das Indulgências que fala justamente dessa possibilidade. Isso se vivido na fé. E quanto a Elias? Elias é um personagem do Antigo Testamento. Os
Os santos já estão no céu, mas não em corpo. Isso, padre, é isso. Né? Estão no céu, não em corpo. Bom, Elias é um personagem do Antigo Testamento, né? Elias é um personagem do Antigo Testamento. Então, essa ideia de que Elias vai voltar, né? Quer dizer, uma ideia que os judeus tinham para falar, para preparar a vinda do Messias, né? Mas claro que Elias está morto, e claro, ele foi resgatado por Cristo por ocasião da sua descida aos infernos. Mais perguntas? Bom, verdade que o livro da vida está na entrada da porta do céu para ver se o nome está lá? Não, isso é mito, é fruto da fantasia, né? Quer dizer, o livro da vida é falado no Apocalipse, quer dizer, uma imagem simbólica para dizer que tudo aquilo que nós fazemos será revelado quando nós estivermos diante de Deus. Isso é uma imagem simbólica, né? Quer dizer, isso aí Elias foi arrebatado numa carruagem, né? Sim. Foi arrebatado numa carruagem, mas não significa dizer que ele não morreu, né? É um personagem simbólico do Antigo Testamento para representar os profetas, e claro, a corrente profética ligou isso à ideia do Messias, que quando o Messias voltasse, quando chegasse o dia de Javé, ele iria voltar, né? E o próprio Jesus fala, Elias já voltou e vocês não reconheceram, ou seja, voltou através de João Batista, né? Muitos falam que ele foi arrebatado de corpo e alma para o céu. Bom, o texto bíblico não fala, foi arrebatado e pronto. Né? Temos mais alguns minutos. Então, quando a gente se confessa, nós temos a plena certeza de que somos perdoados. Muito bem. Veja bem, quando a gente peca, existe uma consequência do pecado que nós vamos pagar. Quer dizer, todo ato, ou de mérito, ou de virtude, ou de pecado, né, gera uma consequência. Então, o que a confissão faz? A confissão tira a pena eterna, quer dizer, aquilo que nós deveríamos pagar eternamente como consequência desse pecado, a confissão retira e transforma essa pena numa pena temporal, que nós pagamos nesta vida ou na outra vida. Então, veja bem, não basta só se confessar. Muito importante que a gente se confesse, mas também que a gente trabalhe pela remissão das penas. Isso a igreja oferece, claro, a doutrina das indulgências e as boas obras, etc. Tudo isso aí faz com que a gente purifique a nossa alma. É claro que a gente deve amar a Deus e buscar a Deus acima de tudo, não pensando simplesmente na nossa entre aspas, purificação, né? Então, no purgatório teremos contato com todas as pessoas que já vimos e tivemos contato na Terra, se elas estiverem lá, né? Se elas estiverem lá. Agora, saber mais detalhes sobre isso, precisaria ter visões, né? Na verdade, o que essas visões revelam não é se fulano vai reconhecer Beltrano. Isso aí não é interessante saber. O que é interessante saber são o que significa esses estados de vida, né? Quer dizer, a perca completa da visão de Deus, a visão completa de Deus, ou um estado de purificação, um remorso individual, as penas que você tem que pagar por conta dos pecados. É isso que é interessante e é isso que as revelações privadas revelam. Nós não podemos pensar, simplesmente projetar nossa realidade na outra vida, né? Agora sim, claro, Santa Catarina, Deus fala aqui que aquele que nós amamos na terra, se eles se salvarem, também nós o reconheceremos no céu. Tema da próxima live, estou pensando ainda, talvez, a mensagem de Fátima, tendo em vista que estamos no mês mariano.
É provável, talvez a gente não se conheça com um grau de família, né? Bom, o que a gente tem que saber, veja bem, o que significa, vamos pensar teologicamente. O que isso iria acrescentar para a nossa fé? Nós temos a certeza, está aqui, a doutrina do Concílio X diz que a gente vai reconhecer os parentes lá na outra vida. O que isso vai acrescentar para a nossa fé? Nada. Está aqui a doutrina do Concílio Y. Diz que a gente não vai reconhecer os parentes lá na outra vida. O que isso vai acrescentar para a nossa fé? Nada. O que a gente deve fazer é trabalhar pela conversão dos nossos. Então, isso é irrelevante. Bom, Nossa Senhora de Fátima, talvez a próxima live. Estou pensando ainda. Mas, realmente vamos nos concentrar no núcleo da mensagem de Fátima, naquilo que ela falou. Temos aí mais 4 minutos, se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta. Peço desculpas por hoje, porque infelizmente não foi possível transmitir via Facebook e não foi possível transmitir via Instagram, via YouTube. Nos concentramos somente aqui no Instagram. Vamos ver da próxima vez se isso será possível. Tá bom? Mas eu vou tentar colocar no YouTube e também no Facebook essa live. Bom, vou me organizar também para que na próxima quarta-feira a gente reze o terço a partir das 7h30, de modo que a gente desliga a live e comece outra para que possa ficar gravado. Com certeza, O importante é levar todos para o céu. Minha gente, eu peço que vocês curtam a nossa live, que vocês realmente compartilhem, assim você estará também evangelizando. Lembrando que o objetivo dessas lives catequéticas é realmente oferecer ao nosso povo, aos nossos paroquianos, aqueles que nos seguem, uma formação sólida sobre a doutrina da igreja. Como eu falei, isso não é para colocar medo em ninguém, mas para que realmente a gente possa se formar na fé e na doutrina da igreja e se tornar realmente católico, não do padre, não disso ou daquilo, mas católicos que amam realmente a sua igreja. Então, que Deus abençoe a todos, obrigado pela fidelidade de vocês. Até quarta-feira, comente, compartilhe, porque quando você comenta, outras pessoas, mais pessoas têm acesso à nossa publicação. Então, é muito importante a sua curtida, o seu comentário. Nos ajude a evangelizar, ajude a nossa paróquia a crescer e ajude também com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.